E aí, nessa localidade, agora continuando a gravação, onde eu fazia estágio, a gente fazia basicamente planejamentos do que o governo do Mato Grosso do Sul deveria fazer para que no futuro ele tivesse sucesso. Uma das coisas que basicamente todo mundo faz, todo mundo mesmo, é falar sobre cenários. Tá? Por que isso? Porque quando você desenha mais ou menos o que pode acontecer, o que pode de bom e de ruim, você se planeja para tanto que pode acontecer de bom para o que pode acontecer de ruim. Até aí, sem novidades, tá? Empresas fazem cenários, pessoas fazem cenários, todo mundo faz cenários em alguma medida. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que, geralmente, quando você vai fazer essas análises de cenários, você pega indicadores sociais, você pega indicadores econômicos, você pega uma série de indicadores, e daí, com base nisso, você faz previsões, tá? É o que você chama de leitura fria. Leitura fria é aquilo que psicólogos, que videntes, entre aspas, fazem de pessoas, ou seja, pegam indícios e, com base nesses indícios, eles tecem considerações. É mais ou menos o que o Sherlock Holmes faz lá na série do Sherlock, é mais ou menos o que pessoas que aparentemente adivinham coisas fazem, pegam indícios e, com base nesses indícios, elas tecem considerações. Bom, a gente fez isso. Tá? A gente pegou indicadores sociais, indicadores econômicos, e com base nisso a gente desenhou um sistema que se chamou, aliás, MS 2020. O que era esse MS 2020? Você pegava indicadores sociais, econômicos e financeiros relacionados ao estado do Mato Grosso do Sul e a gente teceu 4 cenários. Um super positivo e um super negativo. E um moderadamente positivo e o outro moderadamente negativo, né? E isso em 2020. Então, mais ou menos por volta dos anos 2003, a gente fez uma análise de cenários considerando o que seria do mundo em 2020 no Mato Grosso do Sul. E daí a gente teceu considerações a respeito, tá? E aí, eu estava procurando esse documento para mostrar para vocês ontem, e eu descobri que esse documento foi excluído de todas as páginas do governo do Mato Grosso do Sul. Vocês têm alguma ideia do porquê é que governos excluem coisas? Por que é que as coisas simplesmente sumiram daquilo que a gente estava, de tudo aquilo que tinha sido desenvolvido e pago pelo governo? Bom, olha, Dobbs, peraí, me diz o seu nome, porque aqui no chat tá o Douglas. O Douglas falou, porque tem meleca, né? O Antônio falou aqui um pouquinho antes, a terceira. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que nós tecemos 4 cenários. Um muito positivo e um muito negativo. A gente sempre faz, digo quem faz análise de cenário sempre faz isso. E tem os dois no meio, um moderadamente negativo e um moderadamente positivo. O que aconteceu foi que apareceu o negativo, tá? Qual era o cenário, assim, chave de cadeia? O cenário chave de cadeia era que o governo não tinha tido sucesso em estimular a atividade econômica, que o governo não tinha tido sucesso em estimular indústria, que o governo não tinha tido sucesso em trazer novas faculdades, que o governo tinha basicamente estimulado essencialmente só o agro e retomando, gente, eu não sou contra o agro, mas é muito ruim quando você põe só dinheiro no agro em detrimento de outras atividades econômicas, que foi o que acabou acontecendo. E é quando os índices de criminalidade e de pobreza disparam, né? E é quando também é muito ampliado o tráfico de drogas que já era existente, porque o estado do Mato Grosso do Sul faz fronteira com a Bolívia, faz também fronteira com o Paraguai, quando o estado tem uma situação aí muito difícil relacionado ao tráfico, tá? E foi exatamente o que aconteceu, tá? Por causa disso, em algum momento ao longo dos últimos anos, alguém se lembrou
né, daquilo que tinha sido estabelecido lá no planejamento. O pessoal releu, provavelmente ficaram um pouco sem graça, porque fazia quase 20 anos que aquele documento estava lá, não é mesmo? Então, o pessoal tirou do ar. Eu faria a mesma coisa se eu fosse governante? Eu não sei se eu não faria a mesma coisa, porque é muito chato quando esse tipo de coisa acontece, né? É aquele tipo de coisa que era a tragédia anunciada. Agora, nós somos videntes? Não, né? Nós não somos videntes. Tanto eu quanto os demais profissionais que estávamos... Eu era estagiária, tá? Eu não era ainda uma profissional formada, estava no segundo ano da faculdade. Mas por que é que a gente conseguiu fazer esse tipo de conjectura? Por que a gente teve esse tipo de ideia? Foi do nada? Não, não foi do nada, gente. Nós pegamos análise daquilo que estava acontecendo e, com base naquilo que aparentemente estava acontecendo, a gente teceu considerações, tá? Então, assim, o governo não investia em pesquisa, o governo não investia em outros setores econômicos, o governo não investia em uma série de coisas. Então, gente, o que vocês acham que vai acontecer quando no longo prazo? Né? No longo prazo, você vai ter aí coisas muito ruins também. Quem aí tem um irmão pequeno, um primo pequeno, alguém da família que é pequenininho ainda, tem, sei lá, uns 4, 5 anos? Algum de vocês tem alguém da família que é pequenininho assim? Ó, o Tomás tem criança pequena na família. Tomás, quantos anos tem a pessoa pequena da sua família? O Ian também tem. Quantos anos tem as crianças pequenas da família, gente? O Tomás está falando que tem 5 e o Ian, quantos anos? O Thiago está falando que a prima dele tem 3 aninhos. Depois você me conta, Ian. Aí eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão me dizendo. Essas crianças são, entre aspas, bem criadas ou mal criadas? Ou seja, elas são muito mimadas? Elas são respondonas? Elas agridem fisicamente o pai e a mãe? O Ian tá falando que na família dele, a família dele tem um monte de criança, que tem mais de uma pessoa entre 1 e 5 anos, né? Então, por que eu perguntei? O Thiago tá falando que a menininha é chata. Ô, Thiago, mas assim, explica como assim chata? Porque chata, acho que nós todos somos quando crianças, viu? O Tomás tá falando que ela é uma criança mimada, mas é comportada, beleza, porque mimada também acho que todo mundo foi, né? Por que eu perguntei de criança? Porque, olha só, a criança que se joga no chão, que grita, não tem jeito, gente. Independente da criação, entre aspas, boa ou não, toda criança vai fazer isso, tá? Porque a criança, muito pequena, ela não tem controle emocional nenhum. Então, você pode pedir controle emocional de uma criança de 6 anos ou 7. Mas até os 5 anos, a criança não tem muito controle. A criança acha que o mundo gira ao redor dela. A criança não tem controle emocional. E antes dos 2, 3 anos, a criança, ela tem muita dificuldade de perceber que ela, e especialmente a mãe, são crianças, são pessoas diferentes. Tanto é que quando a mãe de uma criança pequena vai ao banheiro, parece que você está batendo na criança, porque a criança não percebe essa separação. Tá? Então, por exemplo, vocês veem uma criança se jogando no chão do supermercado, gritando, não é má criação, toda criança é assim. Não tem muito o que fazer, tá? Então, basicamente, não adianta bater na criança, larga gritando, sai, que ela para, porque é falta de, não é culpa da mãe, a criança é assim mesmo, tá? Vocês fizeram isso, eu também fiz isso. Só que tem algumas coisas que não tem jeito, né? Não pode, porque se você não der jeito quando é criança, quando adulto, fica uma meleca. Por exemplo, tem criança que bate em outras crianças, os pais não falam nada. Tem criança que, quando fala palavrão, os pais acham uma gracinha. Alguém quer falar alguma coisa que eu escutei um barulhinho? Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Tem criança que xinga,
que bate na cara dos pais, que judia dos irmãos, e os pais não falam absolutamente nada. Gente, o que vocês acham que vai acontecer quando essa criança crescer? Gente, é óbvio que vai dar ruim. É óbvio que vai dar ruim. Porque, gente, é uma tragédia anunciada, né? O Douglas está aqui falando que o triste é a criança reproduzir comportamento tosco dos pais. Exatamente. As crianças aprendem vendo, né? Então, seja governo, seja uma família, não tem melhor preditivo de futuro do que o passado. É aquela história, você não tem como imaginar fazer uma receita, um bolo diferente, fazendo a mesma receita, os mesmos ingredientes, ou não mudando nem o jeito de fazer as coisas, né? Então, olha só, então agora a gente está começando, agora mudando de assunto, nós estamos começando aí um ano novo, né? Nosso ano é fresquinho, nós não temos nem uma semana de um ano novo, tá? Então, dá tempo de fazer bastante coisa diferente, dá tempo de fazer bastante coisa nova, dá tempo de desenvolver muitos hábitos novos. Então, o momento de você tirar do papel, tirar da cabeça aquele projeto é agora. Então, tá querendo fazer ginástica, vai fazer pelo menos uma caminhada, quer parar de comer doce, esparrama todo o doce que você tem, tá querendo desenvolver rotina de estudo, tenta começar já hoje, vocês já acordaram cedo, já é um bom caminho, né? Então, a gente começa a fazer, a gente consegue coisas grandes com base na repetição de coisas pequenas, lembre-se disso, tá? Isso também vale para governos, tá? Isso também vale para empresas, para setores econômicos. Por que que o Estado do Mato Grosso do Sul acabou realizando o cenário pior que tinha? Basicamente, gente, porque, infelizmente, o governo não investiu em outras coisas, né? O governo não teve a capacidade de atrair outros segmentos econômicos e acabou ficando muito refém de alguns poucos segmentos, tá? Vou contar para vocês agora um exemplo de 2011 mais ou menos, desse estado que 2011 há 10 anos atrás, mas se vocês forem parar para pensar, não faz tanto tempo assim, tá? Em 2011, o governo conseguiu convencer uma empresa farmacêutica a se instalar no estado. Então, deu isenção de imposto, foi bem bacana mesmo. O governo foi competente na atração dessa indústria. E a indústria foi lá, montou a fábrica, trouxe os equipamentos, tudo bonitinho. E aí, o que aconteceu? O governo tinha que trazer as pessoas que iriam trabalhar nessa indústria, tá? O que significa isso? Você precisa de farmacêutico, você precisa de químico, você precisa de uma mão de obra muito qualificada, tá? E você precisaria de uma mão de obra com o mínimo de experiência, tá? Porque a fábrica, ela não é uma fábrica, não é uma escola, né? Você precisa de pessoas que tenham o mínimo de experiência de trabalho para já conseguir andar. E aí, foi aí que a vaca foi para o brejo. Porque o Estado, como um todo, não tinha profissionais formados na quantidade suficiente para trabalhar na fábrica. Você teria que trazer pessoas dos estados vizinhos, do Mato Grosso, do estado de São Paulo, de Goiás, né? Você teria que trazer pessoas de outros lugares. Onde está o problema? Né? Tem problema você trazer gente de outro estado? Claro que não, não tem. A questão é que quase todos teriam que vir de fora. E onde está o problema? Ninguém, gente, ninguém sai do estado de origem para ganhar o mesmo tanto. As pessoas saem do estado de origem para ganhar pelo menos 20, 30% a mais do que o estado de origem pagaria. Bom, essa indústria farmacêutica ia pagar bem? Até ia. Mas ela tinha condição de oferecer 30% a mais de salário para todo mundo? Não, não tinha, tá? Fugia muito do orçamento inicial. Então, a fábrica montada e bonitinha foi abandonada. As máquinas foram todas transferidas para outra unidade produtiva. Essa fábrica acabou sendo instalada no Paraná, nem acabou sendo no Mato Grosso do Sul.
fizeram um convênio com o governo do Paraná, a fábrica foi para lá, e aí teve esse problemão todo, tá? Por quê, gente? Porque aconteceram problemas absolutamente passíveis de serem aí previstos. E aí agora a gente vai entrar numa conversa que é muito séria, tá? Diz respeito a níveis de risco, certeza e incerteza que a gente pode se dar o luxo de assumir. Como que a gente diz se uma coisa é certa, arriscada ou incerta? A gente só pode dizer isso quando a gente faz análise de probabilidades de coisas acontecerem. É mais ou menos fazer uma análise de cenário, tá? Então, vamos fazer um pequeno exercício futurístico aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre novas possibilidades econômicas? Vamos, tá? E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Então, eu vou abrir aqui um slide novo, vou desenhar aqui uma pequena matriz para que a gente possa brincar um pouco de vidente. Tá? Então, peraí. Smart Art. Vamos brincar de futurologia em 2021. E aí, eu conto com a atenção de vocês e também conto com o Google de vocês, tá? Então, a gente não faz uma análise de cenário, a gente não faz uma análise de probabilidades sem um objetivo, tá? Então, vamos ver como vai ser 2022 em termos de mercado de trabalho? Tudo bem para vocês esse objetivo? Tudo bem esse objetivo, meninas? Me digam aí no chat. Quem aí está formando? Tem alguém aí? Temos algum formando além da Lud? Não, a Lud não. Deixa eu ver quem que estava aqui quase formando. A Jaqueline. A Jaqueline estava quase formando. Então, deixa eu voltar aqui para o slide e projetar aqui para vocês. Então, objetivo, ver como estará o mercado de trabalho em 2022, tá? Então, o nosso objetivo é esse. Que dados a gente tem que conferir para ver como que está o mercado de trabalho? Então, a gente precisa, em linhas gerais, conseguir adivinhar, primeiro, como é que vai estar a economia. Porque quando a economia está aquecida, tem mais trabalho. Quando a economia está menos aquecida, tem menos trabalho. Então, o primeiro cenário é o favorável. O segundo cenário é mais ou menos favorável. O terceiro cenário é mais ou menos desfavorável. E o quarto cenário é ruim. Então, aí, vamos lá. O Antônio está falando que prever isso em ano de eleição é complicado. Antônio, pelo contrário. Sabe por quê? Ano de eleição, os governantes querem se reeleger, não querem? Então, todo o dinheiro que eles têm no bolso, eles soltam em ano eleitoral. Tá? Ano eleitoral é ruim para, por exemplo, concurso público é ruim. Agora, para obra pública é uma maravilha? É, porque todo mundo quer terminar a obra para poder mostrar em programa eleitoral. Todo mundo quer firmar parcerias com grupos empresariais porque é ano eleitoral, né? Outra coisa que é muito bom em ano eleitoral, por exemplo, vocês viram na página de todos os jornais, dia 1º, que o governo lançou um programa de perdão de dívidas universitárias. Ou seja, todo mundo que estava devendo para o ProUni, para o FIES, liberou. Por quê? Porque o governo quer voto de pessoa jovem, ou seja, de vocês, tá? Porque o governo já fez pesquisa e já percebeu que muitas pessoas jovens ficaram aí desiludidas com o andar da carruagem e estavam declarando voto em outros candidatos. O que o governo fez?
política para pegar pessoa nova, tá? Então, na verdade, ano eleitoral é ruim para quem mexe com bolsa. Agora, para vários outros segmentos, sinceramente, ó, chuchu beleza, ainda mais com vacina andando, tudo certo, né? Então, como que a gente faz para preencher essas lacunas, né? Ver como está o mercado de trabalho em 2022. A gente pode bancar o vidente? Não, a gente não pode bancar o vidente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um Google, tá? Ou seja, a gente tem que fazer pesquisas, vendo, por exemplo, sobre emprego em 2022. Então, eu vou compartilhar com vocês uma telinha. Ó, vamos lá. Então, Prefeitura de São Paulo começa 2022 oferecendo 500 vagas de emprego. Gente, essas vagas, elas já existiam, só que estavam segurando para ano eleitoral, né? O que mais que a gente pode ver aqui? Emprego 2022. Então, a gente vai ter muitas vagas de emprego? Até vai, tá? Outra coisa que a gente pode ver, por exemplo, economia 2022. Economia vai crescer 0,36% em 2022. Bom, isso significa coisas boas? Sim, significa coisas boas, mas lembrando que o ano passado a gente teve crescimento negativo, então ajuda, mas não resolve, né? Brasil deve ter mais um ano perdido, que vem por aí na economia 2022. Então, o que a gente faz? 2022, Brasil terá crescimento baixo em relação a seus pares, que joga a favor e contra da economia brasileira em 2022. A gente vai, basicamente, pescar indícios que nos ajudem a preencher essas lacunas, tá? Então, a gente vai pegar análises, lógico, consolidadas. A gente não vai pegar a conversa ali do Zé das Couve da esquina. A gente vai pegar, por exemplo, indicadores IBGE, a gente vai pegar o que economistas falam, a gente vai pegar indícios confiáveis, favoráveis, mais ou menos favoráveis, mais ou menos desfavoráveis e ruins, e a gente vai tentar, dentro dessas 4 possibilidades, avaliar qual é a mais provável que aconteça, tá? Isso vale para tudo. Então, vamos supor, por exemplo, que a família do Álvaro esteja querendo fazer uma viagem super bacana para a Itália, tá? Só que o euro está muito caro. Então, quanto está o euro agora? Vamos ver agora o valor do euro, e ainda bem que eu estou sentada. O euro está custando quase 6,50. Então, ou seja, o que a família do Álvaro vai ter que tentar adivinhar? Como que o euro vai caminhar ao longo do ano? E isso sim depende de eleição, tá? A cotação de dólar e de euro está muito relacionada à cotação de dólar. Então, depende do candidato. O euro sobe ou o euro desce, né? Então, Álvaro, minha sugestão para viagens internacionais, para você e para sua família, espera a eleição, tá? Não se comprometa, não fecha pacotes, especialmente para metade do ano para frente, porque você pode vir a ter problemas aí mais sérios. E por que eu estou mostrando essa história toda para vocês? Porque, lembra, a gente estava falando de incerteza, risco e certeza, tá? Então, primeiro de tudo, nós temos um cenário de certeza. Certeza é quando você tem certeza absoluta de algumas coisas. Por exemplo, nós todos nascemos tendo certeza absoluta que um dia a gente vai morrer. Isso é uma certeza absoluta. Nós temos certeza absoluta de que o dia vai nascer amanhã. Nós temos certeza absoluta de algumas coisas na vida, tá? E nós temos certeza absoluta de que até a eleição o dólar e o euro vão fazer isso, tá? E dependendo do candidato, vai disparar ou vai diminuir, tá? Porque depende do risco que o mercado vê no pagamento ou não de dívidas, tá? A situação de certeza, ela é
perfeita. É uma situação que praticamente não existe em termos econômicos. Por quê, gente? Porque você, como empresário, tem como garantir com 100% de certeza que alguma coisa vai virar, que alguma coisa vai dar super certo? Você não tem, tá? Por isso que a gente joga fazendo análise de cenários com poucas certezas. Que é um exemplo besta, gente. A vacinação está caminhando bastante bem agora, tá? A população já está indo para a terceira dose. Inclusive, eu tenho uma dúvida, gente. Quem de vocês ainda não tomou a segunda? Porque eu sei que depende do estado, ainda nem chegou a segunda dose. Algum de vocês ainda não tomou a segunda? Que, por exemplo, eu sei que quem mora em Goiás, tem cidades de Goiás que ainda não chegou a segunda dose para a população entre 20 e 30, então eu sei que dependendo do lugar a coisa ainda não chegou, não. Todo mundo já tomou a segunda. Tá todo mundo aí indo para a terceira? Sim. Então, uma coisa que a gente pode imaginar. Tem variável Ômicron. O Antônio está falando que aqui na região de Ribeirão Preto também é avançada, tá mesmo, Antônio? A minha vacina, para minha faixa etária, é semana que vem. Então, por isso que semana que vem, inclusive, eu já vou tomar a terceira dose da vacina. Em Minas, eu sei que Uberlândia também tá bastante avançado. Se não me engano, na semana que vem da outra, já vejo vocês. Monte também tá bem avançado, então vai ser bem tranquilo. Então, o que a gente pode imaginar, né, como uma certeza? É a seguinte: terceira dose chegando. Aí tem a Ômicron? Tem, mas a Ômicron ela parece ser menos potente. Então, a gente tem uma certeza de que os leitos hospitalares ficarão menos lotados do que estiveram nas ondas anteriores, tá? Agora, o que é um risco? Risco é quando você tem uma probabilidade calculada de algo, né? Então, por exemplo, vamos falar de carnaval? Vamos, né? Não sei vocês, tá? Mas eu queria muito que tivesse carnaval. De verdade, eu tava querendo demais. Porque eu adoro carnaval. Eu cresci odiando carnaval. Cresci metaleira gostando de Pantera. Xingava carnaval. Carnaval é isso, carnaval é aquilo, não sei o quê. Por quê? Porque eu morava num município muito pequeno onde não tinha nada. Quando eu mudei para uma cidade maior, agora o Douglas está falando que descobriram uma variante nova. Então, é isso. Quando eu mudei para uma cidade maior, eu descobri o carnaval de rua e eu me apaixonei. Até quem não gosta de carnaval gosta do negócio. Por quê? Porque toca todo tipo de música. As pessoas vão fantasiadas. Eu já fui fantasiada de Freddy Krueger em bloco de carnaval, gente. Para quem não sabe quem é o Freddy Krueger, é um personagem de filme de terror que eu amo de paixão. Então, eu não gostava de carnaval porque eu ficava socada dentro de casa vendo carnaval na televisão. Agora, quando você vive o carnaval, é uma coisa totalmente diferente. E, gente, eu tava torcendo para essa meleca de vírus já acabar no carnaval, porque eu já sabia até a fantasia que eu ia usar, gente. É sério, eu ia de Jason da Sexta-feira 13. Eu tenho aquela máscara com os furinhos, ia ser show. Mas temos a variante. Então, o que aconteceu? Né? Medida de probabilidade. O que aconteceu? Chegou a Ômicron, e agora o Douglas está falando, né, que tem uma nova variante vinda de Camarões. E, gente, eu boto fé que a vacinação vai fazer com que tudo isso diminua muito, tá? Mas não vai diminuir a tempo do carnaval. Não vai, né? O Antônio está aqui falando que o carnaval é a melhor parte do ano. Gente, olha, eu era radicalmente contra o carnaval. Até os 27 eu odiava carnaval. Depois, com os 27, eu peguei o primeiro carnaval de rua e a cabeça mudou, sabe? Hoje, eu conto no calendário os dias para chegar ao carnaval. Eu adoro carnaval, sabe? Adoro, adoro, adoro. Mas não um carnaval, assim, de
de farofa, eu gosto de carnaval de rua, que é muito legal. O Antônio está aqui falando que a única data que o brasileiro esquece dos problemas é verdade. O Luiz está falando que o carnaval não dá. Ai, Luiz. Olha, acho que depende da fase da pessoa. Eu morava numa cidade que realmente não tinha nada e eu sempre tive um preconceito com um carnaval enorme, até que eu descobri o carnaval de rua. Né? Nem todos os blocos, óbvio, né? Mas tem alguns blocos que eles são tão legais, sabe? Tocam músicas tão boas, sabe? O clima é bacana, as pessoas são legais, enfim, minha cabeça mudou depois que eu fui a alguns blocos, sabe? Especialmente, eu tenho uma amiga que chama Natália, que ela faz um bloco enorme, que se chama Gregos e Troianos, lá em São Paulo. Hoje ela ganha vida fazendo, ela é DJ e ela monta blocos. Gente, é muito legal. Toca David Bowie no bloco dela. Eu amei, sabe? Amei, 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 amei. O Douglas está falando do Bloco dos Sujos de Floripa. Eu nunca fui, tá? Eu tenho uma grande amiga, Raquel, que ela sempre vai no bloco do Bola Preta lá no Rio de Janeiro, que ela também, assim, se programa. Enfim, acho que depende do rolê do bloco, mas esse da minha amiga, depois que ela começou a montar, eu me apaixonei, sabe? Enfim. Então, risco. Risco é quando você consegue medir probabilidades de alguma coisa dar muito certo ou muito errado, tá? Carnaval, hoje, é um risco. É um risco elevadíssimo, tá? Por quê, gente? Porque, principalmente, nem todo mundo está vacinado. Existem pessoas que não quiseram se vacinar, não sei por quê, tá? Eu sei que tem pessoas que de verdade não podem mesmo, porque tem toda uma questão de saúde. Tem pessoas que, por fatores N, não prefiro nem falar porque me dá coceira. Mas tem muita gente não vacinada aqui no Brasil ainda. E tem uma questão 2. Gente, aqui no Brasil, aí, eu vou falar uma coisa olhando zoinho com zoinho com vocês. Graças a Deus, aqui no Brasil, independente de valores e princípios, as pessoas estão se vacinando, tá? Tanto é que quem não vacina é estranho. A gente fala, olha, fulano não quis vacinar, que não sei o quê. Gera estranheza e absurdo pra gente, porque, cara, nós somos um país muito legal, tá? Nós somos um país que vacina, que faz tudo certinho. Lá fora, Canadá, França, Estados Unidos, vacina nunca foi uma obrigatoriedade. Aqui no Brasil, por exemplo, tomar vacina para sarampo, para BCG, é obrigatório para criança. Lá fora não é. Nunca foi obrigatório vacinação em outros países. Resultado, em situações críticas como essa, que a gente tem do corona, as pessoas não estão vacinando. E os governos estão tendo muita dificuldade de fazer com que as pessoas se vacinem, porque os governos não obrigam, como acontece aqui, tá? Aliás, acontecia. Então, o que acontece? As pessoas de lá não estão vacinando. Por isso que você está vendo aí no jornal um monte de problemas sérios, por exemplo, na Alemanha, na França, no Canadá, porque as pessoas não estão vacinando. Então, é óbvio que todo tipo de variante maluca vai aparecer por lá, vai ter surtos, vai ter gente de UTI, porque a galera não está vacinando. Aqui, graças a Deus, nós estamos vacinando. Qual que é o problema? O problema se chama carnaval. O carnaval é um grande evento turístico que atrai todo tipo de gente, de todos os tipos de lugares. E as nossas barreiras sanitárias são muito pequenas, tá? Não tem ninguém no aeroporto medindo temperatura, não tem ninguém exigindo comprovante de vacinação das pessoas. Por isso, o risco de no carnaval você ter uma onda de contaminação é enorme. Mas ainda assim, os governos ponderam. Por exemplo, a cidade de São Paulo já falou, olha, não vai ter carnaval. Tá, o Rio de Janeiro não fez isso. O Rio de Janeiro falou, vai ter carnaval sim. Por que isso? Porque em outubro, quando começou a vacinação, já estava bastante gente vacinada, o Rio de Janeiro, gente, não está quebrado, está moído em termos econômicos. O que o governo fez? O governo falou, olha, a vacinação está andando, então barracões de escola de samba façam o carnaval. Por quê? Muita gente depende do dinheiro do carnaval. Muita gente mesmo. Muitas famílias estavam precisando dessa grana. Então, o que o governo fez? Pôs na balança.
risco econômico, risco de saúde. O governo falou assim, ó, vacina tá andando, as variantes não são aí tão pesadas, então solta o carnaval. Tá todo mundo criticando? Tá. Só que o governo fez uma análise e eu, particularmente, eu não teria condições de fazer uma análise dessas, porque é muito arriscado. Então, a gente toma decisões econômicas, financeiras, com base em probabilidades maiores ou menores de risco. E a gente escolhe qual risco a gente assume tomar. Né? Algum de vocês, nos últimos dias, tomou alguma decisão arriscada? Nos últimos dias, vocês tomaram alguma decisão que envolvia algum grau de risco? Olha só, eu chuto que todos vocês. Quer um exemplo? A variante nova Omicron tá indo, tá? Quem aí passou o Natal e o Ano Novo isolado? Que nem foi em 2020. Na virada de 2020 para 2021, né? O Matheus passou. O Matheus passou, o Leandro passou, o Guilherme comentou que só o Natal, o Lucas passou, a Lud passou, né? Mas olha só, nós estamos em uma turma com 35 pessoas, né? Então, ó, tem o Matheus, o Leandro, o Fagner, o Guilherme, o Lucas, a Lud, o João. 7 pessoas. 7 pessoas de 35. As demais, eu inclusive, reuni com família, reuni. Tá todo mundo vacinado com a segunda dose? Tá. Não tem nenhuma pessoa da minha família que não tenha tomado nem a segunda dose, porque, para vocês terem uma ideia, a pessoa mais jovem da família é meu sobrinho, que tem 17 anos. Todo mundo está vacinado. Então, nós assumimos um risco ao nos reunir? Assumimos. Esse risco foi maior ou menor, né? Dependendo se, por exemplo, se tivesse pessoas que estivessem contaminadas com sintomas gripais, crianças que não estão vacinadas, pessoas idosas que estão doentes, o risco seria maior. Logo, não reunir. Agora, com pessoas vacinadas que não apresentavam sintomas, que já está todo mundo trabalhando em home office, minha família inteira, todo mundo está em home office. O risco era diminuído, então houve a possibilidade. Agora, existe risco? Óbvio que existe, né? Risco maior existe, por exemplo, com aglomerações maiores, com festas maiores, mas aí as pessoas estão tomando suas decisões. Agora, existem condições de incerteza. O que é uma condição de incerteza? Uma condição de incerteza é quando você não tem certeza de nada. Você não consegue calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. É incerto. Tem um exemplo besta? O que é uma incerteza? Uma incerteza, por exemplo, o Douglas comentou agora que teve uma nova variante de camarões. Então, a gente tem a Delta por aí, a gente tem a Omicron, a gente tem a de camarões, né? A gente tem outras tantas variantes que, porventura, talvez venham, tá? Até o presente momento, a vacina tem tido algum grau de sucesso com as variantes que estão existindo por aí. Mas é por causa disso que dá para liberar todos os shows, que dá para liberar todo mundo sem máscara? Não dá. Infelizmente não dá. Por mais que eu ame carnaval. Não dá. Então, o Thiago tá falando que uma na França já também... Ô, Thiago, peraí, uma vacina francesa ou uma variante francesa? Uma nova, ainda na França, tipo... Então, assim, por causa dessas incertezas, porque, assim, risco é quando você consegue calcular a probabilidade de alguma coisa. Agora, incerteza é quando você não tem como calcular probabilidades. Não tem como. Vamos dar um exemplo bem ridículo? Vamos falar de vidente? Vamos. A gente está falando até agora de coisas assim, previsão. Vamos falar então de previsões malucas.
Todo ano vai a Márcia Sensitiva. Alguém aí não conhece a Márcia Sensitiva? Vocês já ouviram falar da Márcia Sensitiva? Márcia Sensitiva, ou Sense Márcia, é uma vidente. Guilherme, ela basicamente é conhecida por memes, tá? Então, vocês já cruzaram com a Márcia Sensitiva em meme por aí. Aquele meme, para de ser louca, é dela, tá? Vou mostrar uma fotinha da figura. Todo ano, a Márcia Sensitiva, ela vai em vários jornais e ela faz previsões. Essa aqui é a Sense Márcia. E, gente, essa bicha, ela é muito engraçada. Sério, por isso que tem muito meme dela. E todo ano, ela faz previsões sobre pessoas famosas. Tomás, vivendo e aprendendo. Essa mulher é engraçada, tá? Dizem que ela acerta algumas coisas, dizem que não, mas agora eu vou contar de coisas, assim, curiosas. Todo ano ela faz lá as previsões e ela sempre acerta um tanto de coisa. Mas pergunta se a Márcia é sensitiva ou se qualquer vidente previu o coronavírus. Imagina, né? Ela falou que 2021, aliás, 2020, ia ser um ano maravilhoso, com emprego, com não sei o quê. Gente, não teve um vidente no planeta que adivinhou que vinha vindo aí uma pandemia, que ia deixar todo mundo 2 anos socado dentro de casa. Ninguém acertou, cara. Porque, gente, no final das contas, videntes, assim como outros profissionais dessa área, eles basicamente fazem suas previsões com base em análises de risco. Por exemplo, qual é a probabilidade de vocês, jovens, entre os 17 e os 30 e poucos anos, conhecerem alguém e se apaixonarem? Gente, é enorme. Porque vocês estão numa fase que estão conhecendo bastante gente. Então, é óbvio que em algum momento vocês estão com maior probabilidade de se apaixonarem e conhecerem pessoas novas do que uma pessoa de 60, que não sai de casa, que não vê ninguém, né? Então, no final das contas, muitos desses profissionais fazem análises de risco. Agora, quem acertou? Qual desses videntes conseguiu acertar que uma pandemia vinha aí quebrando tudo? Ninguém. Por quê, gente? Porque é absolutamente incerto, não tem probabilidades. Então, agora, depois de eu falar esse monte de coisa, voltando para o nosso cenário. Para o nosso cenário, o que a gente, em linhas gerais, a gente faz? A gente faz análises mais ou menos certeiras com base em indícios que a gente tem, tá? Então, a gente não vai ficar pegando coisa, assim, do arco da velha, a gente não vai ficar pegando probabilidades pequeníssimas, tipo, qual a probabilidade do Sol apagar? Minúscula. Então, a gente nem considera isso. Quando a gente está fazendo uma análise de cenários, a gente está querendo, em linhas gerais, tentar adivinhar o que vem pela frente. Então, por isso, a gente vai pegar informações que tenham risco e certeza, mas nunca a gente vai tecer o nosso futuro com base em incertezas. Por quê? Se a gente for tecer o futuro com base em incertezas, a probabilidade de a gente estar com a cara na parede é enorme. Tá? Você se lançar para o escuro, testar assim, olha, vamos lá, vamos testar o que pode acontecer, que o futuro pode ser melhor, de fato pode, mas é muito arriscado. Deixa eu ver, eu estou procurando aqui. Deixa eu caçar aqui. Ontem eu assisti um vídeo que eu devia ter salvado para vocês. E eu não estou achando agora. Mas que meleca, viu? Infelizmente eu não vou achar agora. Peraí.
Infelizmente eu não vou achar. Eu tenho assistido vários documentários para colocar coisas a mais na nossa aula, e ontem eu cruzei com um vídeo que era para, não serviria para o que eu estava procurando, mas serviria para agora. Infelizmente eu acho que eu não vou conseguir encontrar agora. Que pena. Bom, gente, então, até agora, tudo bem? Até agora a gente está falando basicamente de leitura de cenários, a gente está falando de construção de cenários, a gente fala um pouco sobre níveis de certeza, incerteza e risco, né? E agora eu queria conversar com vocês basicamente sobre viabilidade de empreendimentos, tá? Quando a gente vai decidir empreender alguma coisa, a gente vai tirar alguma coisa do sonho e colocar na realidade, a gente precisa ter alguma noção de se a coisa tem alguma chance de dar certo ou não, porque é óbvio, que nem dizem por aí, ninguém casa para separar e também ninguém monta um negócio que não vai dar certo. Mas a gente tem que ter algumas salvaguardas, ou seja, algumas garantias de que a coisa vai dar certo ou não vai dar certo. Então, por exemplo, nenhum de vocês estaria fazendo um curso que vocês estão fazendo agora se vocês não tivessem alguma expectativa de sucesso, tá? Então, aqui no curso, se eu não me engano, todo mundo está fazendo sistemas de informação. Só a Lud que está a Ludmilla não, perdão. Só só a Jaqueline que está fazendo outro curso. Não, a Ludmilla também. Eu não lembro qual curso a Ludmilla está fazendo. Mas que eu me lembre não era exatamente sistemas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista. Mas, enfim, se não existissem possibilidades futuras de empregabilidade, existiria uma chance... Não, a Ludmilla está fazendo sistemas também. Existiria uma chance muito pequena de vocês escolherem fazer esse curso, tá? Mas... acabei de achar o vídeo que eu estava procurando para vocês, por isso eu parei de falar no meio. A Lud está fazendo sistemas. Mas existem alguns indícios muito positivos de que a coisa, de repente, não vai tão para frente assim. E agora, eu vou parar o vídeo porque eu quero mostrar para vocês um trecho de um programa chamado Shark Tank. E eu quero que vocês avaliem comigo qual é a probabilidade desse empreendimento dar certo. Voltei. Agora, fazendo uma análise um pouco mais fria. Então, assim, casamento já é caro. Né, gente? De 5 a 7 mil reais um pedido. É caro, né? É óbvio que existem as pessoas super endinheiradas aqui no Brasil e também lá fora. Existem, tá? Mas aí a gente tem que se perguntar o seguinte: é em quantidade suficiente para você ter um negócio? Né? Porque, assim, para o negócio dar certo, a gente já viu que precisaria de pelo menos 200 eventos em um ano. Elas atendem 7 por mês. 200 por ano significa algo entre 15 e 20 eventos por mês, sabe? E isso para ficar com um retorno meio que no 0 a 0. Não dá. O Antônio está aqui falando, imagina se ela recusa. O Antônio ainda tem essa, tá? Eu conheço casos, eu não vou dizer o nome do santo, mas eu vou contar um milagre, de gente que foi pedida em casamento assim em público e a pessoa socou o não na cara. Gente, se for pedir alguém em casamento, por favor, faça isso no privado, porque se você for tomar um toco em público é pior, sério mesmo. O Gabriel tá aqui falando, casa com outra que tá no lugar para não perder a grana. Isso, a Gretchen fez isso, tá? A Gretchen surpreendeu, sei lá, Deus qual, o marido dela. O cara chegou em casa de bermuda e chinelo. Quando ele chegou, a festa tava montada. Gente, se fosse eu, mas eu saía correndo de levantar poeira atrás, sério mesmo. Enfim, quais são os problemas aí desse plano? Primeiro, uma leitura muito ruim de cenário, né? De cliente.
Gente, você tem gente muito rica no Brasil? É óbvio que tem, né? Mas você consegue chegar nessas pessoas? Você até consegue, mas você precisa gastar mais. Exemplo besta, salão de beleza, né? Salão de beleza, tem os salões de beleza muito baratinhos e tem os muito caros, né? Às vezes, o cabeleireiro, ele é maravilhoso, ele é excelente profissional, ele manja tudo, ele sabe fazer tudo. Mas por que que ele não atende pessoas assim riquíssimas? Porque para você atender gente rica, você precisa de uma estrutura para atender gente rica. Você tem que ter um salão maravilhoso, num bairro legal, com manobrista, com decoração, com não sei o quê. Então, assim, vender para gente rica custa caro, né? É que nem, por exemplo, você entrar em uma concessionária de veículos de luxo. Nunca vai ser uma concessionária comum, sabe? Vai ter a pessoa que fala, sei lá, Deus quantas línguas que vai te atender, vai ter champanhe, vai ter gente bem arrumada, vai estar num ponto muito bonito, test drive agendado, tem toda uma estrutura que para você chegar em gente muito rica, você tem que gastar muito dinheiro, né? As meninas, as duas empreendedoras, talvez elas tenham contatos, talvez, mas se tivessem capital, não estavam lá pedindo capital no Shark Tank, entendeu? Elas já de saída teriam o dinheiro para investir nisso, né? Um outro ponto, assim, que é sempre bom a gente lembrar, que tem uma diferença muito grande entre lucro e faturamento, que foi onde a Cristina Arcangeli, aquela moça, ficou batendo. Vocês sabem a diferença entre lucro e faturamento? Espera um pouco, meu Deus do céu. Só um pouquinho, peraí, gente. Meu gato tá destruindo tudo. Destruindo tudo aqui. Voltei. Bom, o Luiz Otávio falou assim, que o lucro seria o líquido, o faturamento o bruto. O Antônio também fez uma outra opinião. Lucro seria que você faturou, foi abatido do gás, etc. Gente, por aí. Natanael tá elogiando o Cocado. Cocado é o senhor do universo, gente. Eu tenho 10. Cocado é o gato mais elegante de todos. Mas ele fica nervoso se deixando do lado de fora do quarto, ele começa a destruir tudo. Bom, Luiz e Antônio, é por aí, tá? É por aí. Faturamento é o tanto que, vamos colocar assim, é o tanto que entra dinheiro na sua empresa. Então, nossa, a empresa fatura muito, tem muito movimento. Não necessariamente movimento significa lucro. Quer um exemplo? Barzinho. Barzinhos, no geral, né, lugares que vendem bebida, que vendem comida, muitas vezes estão super movimentados. Mesmo assim, eles fecham porque não dão lucro. O que acontece? A pessoa, ela traz cliente, ela traz movimento, isso é bom? É óbvio que isso é bom. Só que o que entra não é suficiente para pagar todas as contas que o empreendimento tem que pagar, né? Então, às vezes, porque a pessoa não sabe calcular preço, porque a pessoa não, enfim, não calcula direitinho imposto, mesmo com um baita movimento, o negócio não se paga, tá? Um exemplo bobo. Aqui no estado de São Paulo e na região, não o estado de São Paulo inteiro, tá? Vamos pegar Ribeirão Preto e vamos pegar Uberlândia. A taxa de imposto de Uberlândia é um pouquinho maior do que de Ribeirão Preto, tá? Mas só vamos igualar para fins didáticos. Vocês têm alguma ideia do quanto deveria custar um X-bacon ou um X-salada? Vamos pegar um X-salada. Um X-salada, uma batata frita e uma latinha de Coca-Cola. O quanto deveria custar, no mínimo, para o lanche ficar no 0 a 0? Ó, X-salada, batatinha frita pequena e uma latinha de coca. Quanto deveria custar esse lanche para ficar no 0 a 0? Considerando que você tem uma lanchonete, ou seja, você tem um prédio, você tem funcionário, né? Quanto deveria custar? Vocês têm algum chute do qual deveria ser o valor? O Eduardo está falando de 20 a 25 reais. Mas alguém tem uma opinião?
uns R$ 20, o Luiz. O Eduardo e o Luiz estão mais ou menos na mesma. Gente, o Nathanael tá falando 17. O João tá falando uns 30. Tá? Então, vamos lá, gente. Aqui no estado de São Paulo. Olha só, não tô falando do carrinho de lanche, tá? Tô falando de uma lanchonete montada, com mesinha. Esse combo, o Gabriel tá aqui falando que em Romaria ele comprou por R$19,90. Gente, esse combo de batatinha frita, porçãozinha pequena, aquele de saquinho, um x-salada e uma lata de coca, para ficar no 0 a 0. Em Uberlândia e na cidade de Ribeirão Preto, isso vai custar, em média, R$16,75 para ficar no 0 a 0. Tá? Então, ou seja, quando a pessoa está vendendo um combo desses por R$25, ela está tendo aí um pouco de lucro. Então, de cada lanche, R$16,75 está vendendo, sei lá, esse combo por 20, ela está tendo R$3,25 de lucro. Né? Na barraca de Romaria, R$19,90, ela está tendo um pouquinho menos de 13,15, 13 e pouquinho de lucro, tá? Então, o que acontece? Quando você vê um combo como esse, e eu já vi vendendo aí em Monte, eu já vi vendendo promoção, x-salada, batata, refrigerante por R$12, né? Também já vi x-tudo com refrigerante, não sei o que lá, piripi, paropó, por R$12. O que acontece? A pessoa, ou ela está sonegando, não sabe calcular imposto, e sim, tem imposto, mais ou menos, 25% do valor do lanche é só de imposto. Fora o aluguel, fora o pagamento de funcionário, fora energia elétrica, fora o telefone, fora tudo, né? Então, um lanche desses, no mínimo, na cidade de Uberlândia e na cidade de Ribeirão Preto, na cidade de Uberlândia, na verdade, é um pouquinho mais, tá? Mas no mínimo R$16,75. O que aquelas meninas estavam se equivocando na hora de fazer o planejamento do negócio delas, né? As meninas do vídeo que a gente viu. Elas não estavam conseguindo separar o que significa faturamento do que significa de lucro. Elas estavam considerando como se tudo que entrasse fosse dinheiro em caixa, e não é, né? Porque assim, gente, um empreendimento que você vende um negócio por 5 e ele custa 5, você está pagando para trabalhar, você não está tendo retorno nenhum, né? E detalhe que essas meninas ficaram no mercado um tempão ainda, tá? Se eu não me engano, elas ainda estão tentando. Elas deram o casamento daquele influencer do Cossielo de graça para bombar um negócio. E ainda assim, a coisa não estava aí super vingando. Por quê, gente? Porque a pessoa, às vezes, ela não consegue identificar como funciona o dinheiro, que claramente era o caso delas, né? Uma sugestão que foi dada, que foi bacana, foi delas montarem uma empresa de eventos, e não só de pedidos de casamento. Se elas assumiram essa postura, eu acho que foi uma coisa bacana, tá? Então, em termos práticos, por que os investidores lá do Shark Tank não quiseram investir no negócio? Porque o negócio, ele tinha um risco imenso de dar super errado, porque as meninas não estavam entendendo, na verdade, como funciona, primeiro, o mercado no qual elas estão inseridas, e segundo, não estavam entendendo direito como que o dinheiro funcionava, tá? Então, na verdade, o centro dessa nossa aula é isso, tá? É a gente falar a respeito sobre vocês saberem calcular as probabilidades de risco, certeza e incerteza, tá? E tem uma atividade opa, eu vou logar de novo aqui no Moodle, eu quero mostrar para vocês a atividade dessa semana. A atividade dessa semana, na verdade, é a seguinte: vocês vão realizar uma análise de cenários com base em 4 empresas diferentes, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós estamos em um grupo de mais ou menos 35 pessoas agora, né? E daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão, com base na primeira inicial
do nome de vocês vão cair com uma empresa diferente, e daí vocês vão realizar análise de cenários, análise de risco, certeza e incerteza, de vocês montarem um ou outro empreendimento, tá? Eu estou aqui abrindo o Moodle e vou mostrar para vocês onde é que está isso. Espera aí. Ó, compartilhando a telinha. Atividade da semana 4, a gente vai fazer uma análise de cenários, tá? Então, a gente tem aqui o documento dados para a realização da dinâmica, da atividade. Peraí, e deixa eu compartilhar a telinha da atividade ela mesma. Bom, aqui, então, olha só. O que vocês vão fazer? Nós estamos em 35 pessoas, e daí nós temos 4 diferentes empresas, que vocês vão avaliar se vale a pena abrir, se não vale a pena abrir. Tá? Então, o primeiro caso é de uma indústria farmacêutica na cidade de Curitiba. Alunos com nomes que vão das letras A a F. Segundo, abrir um cassino em Poços de Caldas, aí em Minas Gerais. Alunos com nomes com inicial de G até L. Loja de calçados masculinos lá no Shopping Uberlândia. Letras de M até R. Indústria de microchips em Marília. Alunos com nomes que começam da letra S até a letra Z. Tá? E aí, onde vocês vão achar os dados dessas empresas? Vocês vão achar os dados das empresas nesse documento aqui. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês a telinha. Ô, saco. Pronto. Agora foi. Ó, esse documento está postado também lá no Moodle. Então, são essas 4 empresas que vocês vão ter que avaliar. Se vale a pena abrir, se não vale a pena abrir. A gente vai fazer uma mini análise de cenários, tá? Que se chama estudos de viabilidade. Ou seja, se vale a pena abrir, se não vale a pena abrir, de acordo com alguns critérios que a gente vai avaliar, né? Aliás, que a gente vai avaliar agora um pouco em conjunto e vocês vão avaliar de forma mais aprofundada na casa de vocês, tá? Então, primeiro, vamos ler a ficha de cada uma das empresas, das propostas de abertura, e daí vocês vão escrever para mim se vale a pena, se não vale. Então, primeira indústria. Indústria farmacêutica em Curitiba. Né? O que tem, assim, de dados? E é óbvio que vocês podem procurar mais dados, mais informações no Google, tá? Isso aí é o básico. Então, o que a gente tem em Curitiba? Nós temos inúmeras universidades e faculdades do curso de farmácia no estado, tá? O estado do Paraná tem um monte de faculdade. Número estimado de funcionários para pleno funcionamento, 3.000, tá? Então, a gente tem faculdades que formam pessoas e a gente precisa de 3.000. Concorrentes no estado, nenhuma indústria instalada, ou seja, não tem concorrência. Está perto do porto de Paranaguá, ou seja, dá para exportar. E aí é uma fofoca. Todo mundo que compra produto no AliExpress, que fica parado em Curitiba, tudo que chega da China, chega no porto de Paranaguá. Tá? Tudo que chega dos Estados Unidos e vários países da Europa fica parado em Santos. Tá? Então, dependendo do lugar de onde vem a mercadoria, ela para em um lugar ou outro. Tá? Então, a coisa está parada em Curitiba, provavelmente veio do Oriente. Tá? Mercado consumidor não para de crescer. Concorrentes principais, fabricantes de medicamentos já existentes no Brasil, aqui no estado de São Paulo, em Hortolândia. A AMS, Novartis, a Sanofi. O órgão regulador é a Anvisa. Tempo de aprovação de medicamentos. 3 anos para medicamentos novos ou 6 meses, caso seja um medicamento já existente. Então, por exemplo, essa indústria farmacêutica quer fazer uma Novalgina para vender, tá? A empresa vai fazer o medicamento, vai submeter à Anvisa e em 6 meses a Anvisa vai dar resposta, mesmo o medicamento já existindo. Se for um medicamento novo,
demora, em média, 3 anos, tá? Pode ser mais, pode ser menos, mas em média 3 anos. Segunda empresa. Quem que vai fazer essa segunda empresa? Aí vamos ver de novo lá na tabelinha, tá? Segunda empresa é o cassino, pessoas que têm um nome de G até L, tá? Essa primeira indústria farmacêutica, alunos que vão da letra A a F. Segundo, cassino, de G até a L, tá? Aí, vamos ver dados sobre o cassino. Então, primeiro, informação importante. Hoje, no Brasil, é proibido ter cassino, tá? Tanto é que o Gabigol, quando foi preso lá na Blitz, estava num cassino clandestino, deu mal ruim, tá? Ele só conseguiu sair porque era um lugar ilegal, aí invadiram o lugar, enfim, deu mal ruim, porque não pode ter cassino nem casa de jogo no Brasil, tá? Perfil do profissional. Quem trabalha em cassinos? Quem é formado em hotelaria, turismo ou eventos, tá? Então, daí, o Luiz Otávio está falando que as lotéricas mandam abraços. Luiz, curiosa, deixa eu te contar uma história curiosa, Luiz. As lotéricas, originalmente, elas não eram para existir. Mas, e aí uma fofoca histórica. As lotéricas, cassinos existiram no Brasil até mais ou menos 1950. Tá? Então, no Rio de Janeiro tinha cassinos super importantes e grandes. No centro de Poços de Caldas tem um antigo cassino que ele ficou pronto e ele não foi aberto porque no mês que ele ficou pronto foi proibido no Brasil. Tá? O que aconteceu? Acabou sendo permitida a existência das lotéricas, da loteria no Brasil, porque se entendeu que, em alguma medida, algum tipo de jogo seria interessante existir. Primeiro, porque a população culturalmente jogava no jogo do bicho, e o governo achou muito legal criar alguma forma de ganhar dinheiro com isso. Segundo, que de todo jeito alguém criaria algo similar, então o governo decidiu investir nisso, porque, já que é para ganhar, a gente ganha também. E terceiro, todo tipo de sorteio. Então, por exemplo, Luiz, vamos supor que você participe de uma promoção da Alma Chips, tá? Então, você juntou os tazos da Alma Chips, ou você juntou as embalagens, coisa assim, e vai ter um sorteio. Tem que ter um órgão governamental que regulamente esse tipo de sorteio, é o que eles chamam de sorteio cultural. Tem que ter registro nas lotéricas, tá? Não pode existir sorteio assim à torta e direito. De alguma forma, tem que existir alguma forma de organização. Então, por causa desses dois fatores, o governo queria, de alguma forma, regulamentar a atividade de jogo. 2, tem que ter alguma forma de organização de sorteios, então é por isso que existem as lotéricas, tá? Mas, originalmente, nem elas deveriam existir, tá? As lotéricas, durante um tempo, não existiram, mas chegou uma hora que o governo jogou a toalha, tá? O Gabriel está aqui falando que na esquina da casa dele tem um caça-níquel, é escondido. Certeza, tá? O Jonathan está falando que o Estado elimina a concorrência com o autoritarismo e fazem um próprio jogo para ganhar dinheiro. É verdade também, tá? Agora, essa questão do jogo, por que foi proibida? Né? E, de novo, fofoca histórica, tá? Quem proibiu o jogo foi o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele fez muita coisa no Brasil, tá? E é inacreditável que as pessoas não estudem tanto assim o Getúlio. E ele não era um cara nem bom nem ruim. A rigor, ele era um cara esperto, tá? Quem é contra jogo? Geralmente pessoas muito religiosas, tá? Pessoas muito religiosas tendem a ser contra jogo, tendem a ser contra bebida, tendem a ser contra um monte de coisa. E o Getúlio, ele tinha uma base apoiadora religiosa muito forte, tá? E é sabido que coisas como, por exemplo, bebida e jogo trazem muitos transtornos e muitos problemas sociais também. Então, chegou essa parcela da sociedade com demandas, pedindo ao Getúlio que proibisse. Ele falou, bom, já que estão pedindo e eles são meus apoiadores, tá bom, eu vou proibir. Né? Assim como, por exemplo, as leis trabalhistas. Ele implementou, né, ele organizou as leis trabalhistas porque a sociedade estava pedindo.
tá? Ele era um cara extremamente sagaz. Ele não fez nada porque ele era exatamente bonzinho. Ele fez porque, em linhas gerais, ia render a ele continuidade no cargo, né? Ele e outros tantos, era a mesma coisa. O Douglas está falando que o falso moralismo brasileiro é ótimo. Sim, é. O Getúlio Vargas, ele era casado e ele tinha caso com um monte de atrizes bonitonas, tá? Mas pagava de defensor da moral e dos bons costumes. E lembrando, já disse isso para vocês, que o Getúlio, ele era franco admirador do Hitler. Inclusive, mandou inimigo político morrer em câmara de concentração. Sério, gente. Então, ele não era exatamente santo, tá? Ele era um cara esperto, né? E bem vingativo quando queria. Mas voltando para cá, gente. Então, o cassino, ele é proibido, tá? Ainda assim existem. Quem trabalha, quem é formado em turismo e hotelaria. Onde seria localizado esse cassino? Em uma estância turística. Poços de Caldas, gente, para quem não conhece, por favor, se deem esse presente. É uma gracinha, tá? O mercado consumidor hoje está em retração. O que significa isso? As pessoas estão viajando menos, tanto por causa de crise econômica, tanto por causa da pandemia. Porém, o turismo regional está em crescimento, tá? Ou seja, você não pode ir para fora, então você viaja dentro do país. Quem é concorrente de turismo, de cassino? Tudo que é evento adulto, tá? Então, eventos como shows, bares, restaurantes temáticos, tudo isso é concorrente de cassino, né? E, por fim, o órgão regulador. Quem regula cassino? Ministério Público. Né? E o Ministério Público, já sabemos, aqui já comentei com vocês, que é contra, né? O Antônio está aqui falando que o Getúlio é um fascista, sim, ele é um fascista, adorado pela esquerda e pela direita. Ele é a batata frita dos ditadores, todo mundo gostava, né? E, inclusive, ele fez do suicídio dele um ato político, né? Por causa do suicídio dele, gente, a política brasileira ficou parada durante 20 anos na mesma página com o suicídio do Getúlio, tá? Porque quando ele morreu, todo mundo que era contra ele passou a ser odiado, porque ele se matou de uma forma super trágica. Inclusive, falam que ele foi suicidado, na verdade, né? Que, na verdade, ele não se matou, que ele foi suicidado. Não sei, tá? Mas o fato é que a morte dele condenou ao ostracismo todo mundo que era contra. Bom, aí, a terceira empresa que a gente vai fazer análise é a loja de calçados, todo mundo que tem a letra de M até R, tá? Então, o que é essa empresa de calçados? Essa empresa de calçados, ela está localizada em um shopping, e vejam bem, calçados masculinos. E aí, vamos lá. Meninos compram menos calçados que meninas? Compram, tá? Existe uma pesquisa que diz que, em média, rapazes têm 4 pares de sapato, meninas têm 15, tá? Tem para mais e tem para menos. Ou seja, tem rapazes que têm menos calçados, mais calçados, e como meninas que têm menos que 15, mais do que 15, tá? E aí aproveito para perguntar, meninas, quantos sapatos vocês têm em média? Meninos, quantos sapatos vocês têm em média? Vocês já chegaram a contar? Caio está falando que tem 2. Ian está falando que tem 2. Thiago está falando que tem 3. O Antônio tem 2, 3. Doug tem 7. Matheus 4. Gabriel tem 4. Guilherme tem 5. Luiz Otávio tem 5. Ítalo tem 5. A Jaque está falando que não sabe. Eu seguramente tenho mais de 30. Espera aí. Saia. Dá para vocês verem? Eu não sei quantos eu tenho. Eu gosto muito de sapato. E eu sou bem organizada. Eu deixo tudo em caixinha, ponho foto. Tem gente doida, essa sou eu. Bom, sempre vai ter para mais, vai ter para menos. Agora, voltando para cá, tem as exceções e tem as pessoas doidas, que é o meu caso. O Tomás, o Luiz está falando 5 contando chinelo. Contando chinelo. O Tomás está falando, a última vez que ele comprou foi um tênis há 5 anos. Meu, cara, impensável. Gustavo está falando, o Quabara está falando que 5 mais 2 deve ser de quando ele nasceu.
Gente, na adolescência não. Quando eu entrei na faculdade, gente, universitária não tem dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro nenhum, cara. O Lucas tem 4 contando com chinelo. Ô, gente, eu trabalhei com loja de calçado masculino, né? Eu trabalhei alguns meses no shopping e eu devo dizer a vocês que é um trabalho muito difícil. Gente, homem não compra sapato, que ódio. Vocês chegam com um sapato, assim, na loja, fala, ó, oh, quero igual, e compra um, e vaza. Eu tenho ódio disso, gente. Vocês não compram sapato. Eu nunca bati a meta. Douglas está falando que tem 7, mas são novos. Muito bem, Douglas, muito bem. Então, olha só. O mercado consumidor masculino está em alta, tá? Ou seja, as pessoas estão comprando mais sapatos, né? Mas mesmo assim, é tanto que nem as meninas. Cara, dificilmente, tá? Dificilmente. O Lucas está aqui, tá falando que só um dá para usar em tudo. Então, olha só. Quem caiu com sapato masculino, presta atenção. Por isso eu fiz essa enquete, tá? O valor do ticket médio de compra. O que é ticket médio, gente? É o quanto, em média, você gasta com compra de sapato. Meninos gastam, em média, R$50 em cada sapato, tá? Isso são dados verídicos. Todos os dados que estão aí, gente, eu pesquisei antes de botar, não tirei da cabeça, tá? Meninos gastam, em média, R$50 com sapatos. E meninas gastam, em média, R$30. Parece pouco, parece muito, não sei. Eu peguei esses dados do Sebrae, tá? Considerando a média de quem compra sapato, é isso, tá? Ou seja, meninos compram com frequência menor, mas gastam mais. Os sapatos masculinos também geralmente são mais caros. Os shoppings hoje estão em uma nova fase. Que fase é essa? Gente, shoppings estão fechando porque as pessoas estão comprando online. E agora, com pandemia, esse movimento acelerou. Tá? O Nathanael está falando que um chinelo está R$40. Nathanael, lembra sempre que esses valores médios são considerando do Oiapoque ao Chuí. Então, é gente que gasta R$3.000 no sapato Lobotan e gente que gasta 40 num tênis Bamba. Tá? Para quem não sabe o que é tênis Bamba, dá um Google aí. Ou então, aqueles tênis maravilhosos, sem ironia, da Rainha. Tem uns tênis da Rainha que o pessoal usa para capoeira, para futsal, que eu tenho de todas as cores, eu amo. E, na verdade, é um calçado masculino, mas eu acho super bonito. Enfim, os shoppings estão quebrando, as pessoas estão comprando online e tem muita concorrência. Tem muita concorrência, muita mesmo. Vai tentar comprar um tênis, você consegue comprar no AliExpress, você consegue comprar na Centauro, na Netshoes, na Dafiti, dezenas de lugares, e em shoppings também, né? Existe alguma barreira à entrada? Ou seja, tem alguma lei que proíba você de montar uma loja de sapato? Nenhuma, por isso tem um monte, tá? Uma coisa que é importante destacar, os meninos estão cada vez mais vaidosos. E aí, eu vou fazer uma pausa e vou olhar para vocês. Meninos, todos vocês que estão aí com fotinho, tá todo mundo com barbinha, cabelo bem cortado, com uma blusa bonita, um óculos bonito, sabe? Sorridentes. Graças a Deus, amém, Senhor. Vocês são uma geração mais bem cuidada do que a minha. Tá? Vocês estão bem, estão bonitinhos, estão cheirosos, usando pomada no cabelo, cortando no lugar... Glória a Deus, tá? Porque não precisa ficar derrubado, tá? Por favor, se arrumem, nós agradecemos. O Luiz Otávio tá falando que comprou um Jordan na Shopee. Meu irmão tem um Jordan verde escuro que eu queria para mim. Eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. O Antônio tá falando que é o Drip, acho que quando eu tava falando lá dos tênis da Rainha, eu adoro aquele tênis. Jonathan tá falando que ninguém quer ser feio, não, ninguém quer, né? E não é feio você ser vaidoso. Doug tá falando que tá com 26, tem olheira. Doug, corretivo. Olheira é genético. Não tem muito o que fazer, não. Matheus tá falando que tá calvosinte, dermatologista, tá? Enquanto você tem cabelo na cabeça, você vai cuidar, porque depois que cai, só implante, viu? E o Luiz tá falando que ele não comprou, mas é possível, é baratinho. De fato, eu já comprei uma falsificação da Puma na Shopee que veio perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqueles Puma coloridinhos. Mas voltando aqui para as nossas atividades, né? O Matheus está falando que é meme. Ah, bom. Eu não peguei esse meme. Ô, Matheus, você me manda esse meme. Eu coleciono meme, gente. Bom,
Então, ó, vocês estão vendo que tem coisas, tem prós e tem contras para você montar uma loja de calçados, né? E aumento de calçados de grife está relacionado com o grau de escolaridade e estilo, tá? Ou seja, as pessoas pagam mais em sapatos conforme a escolaridade aumenta e a pessoa quer manter o estilo pessoal. O que significa isso? A pessoa que tem maior escolaridade valoriza mais estilo, valoriza mais roupas e calçados de qualidade, tá? Não é a Métier que está falando, são pesquisas de mercado que eu consultei para colocar aí para vocês, tá? E por último, que já estamos chegando na nossa, já passamos da nossa hora um pouquinho, a indústria de microchips em Marília, tá? A indústria de microchips em Marília são alunos que têm a letra de S até Z, tá? Bom, o que que tem uma indústria de microchip? Uma indústria de microchip. Primeiro, em Marília, vamos pegar assim dados genéricos. Só no ensino à distância, nós temos 520 mil alunos matriculados em escolas exclusivamente EAD. Oi, Gabriel, você queria falar alguma coisa? É Sobre uma alguma... dúvida sobre o trabalho. Eu estava vendo o modelo avaliativo. No caso, basicamente a gente pode copiar aquela tabela lá e colocar os dados lá dentro ou Exato. desse Essa jeito tabela mesmo? é orientativa, tá? Eu vou mostrar essa tabelinha, só fechando aqui o negócio dos Tá, microchips, mas tá bom, assim, não é obrigado. para ficar só na tabelinha, tá? Então, ó, microchips, gente, movem o mundo. Então, tem microchip de celular, em tablet, celular, em tudo, tá? Em escola 100% EAD, 500 mil de alunos matriculados. E no presencial, que também é EAD hoje em dia, tem quase 1.400.000 alunos matriculados, tá? Isso na graduação. A população está tendo acesso a computadores e também celulares. Quase 100% dos chips que a gente usa no Brasil são importados da China, tá? Quem lida na indústria de microchips, quem trabalha com a indústria de microchip, é quem tem nível técnico. No estado de São Paulo, quem forma nível técnico? FATEC, Instituto Federal. Idem para Minas, idem para Curitiba, idem para qualquer lugar. Quem forma profissional de nível técnico ou é SENAC, ou é FATEC, ou é Instituto Federal, e tem no país inteiro, tá? Quando você vai montar uma indústria de microchip, você vai gastar muito dinheiro com fábrica, então o governo tem que ajudar, tá? Para abrir uma indústria de microchip, estima-se que você precisa de pelo menos 20 milhões, tá? Então, o governo precisa ajudar de alguma forma, tá? Via BNDES. E você precisa de muitos equipamentos e máquinas para fazer a coisa funcionar, tá? Agora, indo para a tabelinha. Cadê tabelinha, tabelinha? Aqui. Vocês vão avaliar todo o negócio de vocês. Deixa eu tirar esse negocinho aqui que está atrapalhando. Aí, quais são os critérios de análise? Vocês vão avaliar, primeiro ponto, viabilidade de mercado, a concorrência. O que é viabilidade de mercado? Se tem comprador inicial, frequência de compra, quem compraria, quantas pessoas comprariam, onde esses compradores residem, que preço aceitariam e se tem sazonalidade. Sazonalidade é se vende mais ou vende menos de acordo com a época do ano. Por exemplo, sorvete vende nos meses de verão e pouco nos meses de inverno. Tá? Isso significa que a Kibon, por exemplo, ela tem que ganhar o dinheiro dela nos meses de inverno. Perdão, de verão, porque no inverno a Kibon não vende nada. Tá? Então, o principal critério para abertura de um empreendimento, gente, já dando spoiler, é a viabilidade. Porque se você tem indicadores positivos para tudo isso, abra, tá? Aí tem os outros indicadores que vocês vão usar na resposta de vocês. Vocês vão avaliar concorrência, viabilidade de produção, ou seja, se é viável você fazer o produto, você fazer o produto ou desenvolver o serviço. Vocês vão verificar se existem controles governamentais, ou seja, se tem alguma legislação que impeça ou estimule o seu empreendimento, o seu negócio a ser aberto. E, por fim, quanto você vai gastar com o seu negócio, investimento inicial, e qual é o tempo de retorno. Quanto tempo demora
para você ter o retorno do seu negócio, tá? Então, gente, a atividade avaliativa é essa. Nós vamos fazer... Professora, Oi. e essas Oi. informações a gente já pega tudo no Google? Pode pegar tudo no Google e tem um monte que eu coloquei para vocês também. Tá bom, Aí eu obrigado. gravei um videozinho da atividade, assistem, pode pegar do Google também. Gente, agora eu quero que vocês façam pesquisa de cenário, tá? Isso que a gente está fazendo aí é uma pesquisa de viabilidade para verificar qual é a chance de dar certo ou de dar errado nesse negócio de vocês. E é óbvio, se vocês verem, não vai dar certo, não abra. Resposta é, não vou abrir por causa disso, 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 disso. Tudo bem? Professora, só para eu entender, eu me perdi um pouco. Tem que completar aquela tabela Completar a tabela com e dados depois que eu escrever a dei. resposta. Exatamente. Vou abrir, não vou abrir. Tá, tudo bem. Tá bom? Uhum. E, gente, deem um Google, tá? Pesquisem, mas, por favor, não vai pegar dado assim, do Wikipédia, Peguem informações Professor, confiáveis. mas lá na tabela você quer as respostas complexas ou pode ir direto ao ponto mesmo? Por exemplo, governamental, aprova isso, por exemplo? Não, é ilegal. Poderia, tipo, responder sim ou você quer uma coisa detalhada lá dentro daquela tabela? Dentro da tabela pode ser resumido, mas aí depois, na conclusão, você abre as asas do seu pensamento e você vai Então, beleza. justificar, tá? Tá bom, Senão a obrigado. tabela vai ter 27 páginas, então não vai rolar. Vai dar brabo. Tudo bem, meninos? E outra coisa, eu deixei para domingo, mas é óbvio que hoje é quinta. Então, deu ruim, precisou de mais tempo, grita no WhatsApp que eu amplio o tempo para aceitar mais tempo, para dar tempo de vocês fazerem tudo. Tá bom? Tudo bem. Obrigado. Beleza? Tá certo, obrigado. Meninos, então acho que é isso. Ó, isso que a gente vai fazer hoje é o tipo de coisa que vocês vão fazer daqui para frente para tudo, tá? Quer ter uma ideia de negócio? Quer ver se vai vingar, se vai dar certo? A tabela é essa, tá? Essa é uma análise de viabilidade que a gente faz para ver se uma coisa vai vingar, se não vai. Se isso deu certo, aí etapas seguintes. Ver preço, ver ponto. Daí a gente vai ser um pouco mais específico. Meninas, mas é isso, tá? Com isso eu me despeço. Eu fiquei muito feliz de os ver. Gente, eu fico com uma saudade danada de ver vocês, sinceramente. Fiquei muito feliz de começar o ano tão bem vendo vocês, tá? Eu espero que vocês estejam bem também, tá? Meninos, beijo, 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 beijo. Vejo vocês na semana que vem. Tendo algum problema, alguma dúvida, algum rolo, é só me chamar, tá? Beleza. Obrigado, professora. Bom final de semana. Valeu, professora. Boa Para semana. vocês também. Tchau, gente. Beijo, Até beijo. mais, tchau. Tchau. Oh, peraí, Jonathan, você queria falar alguma coisa? Ele saiu. Bom, é isso. Tchau, pessoal. Tchau.